A Copasa confia na capacidade de qualquer pessoa, ambiente, cultura ou estrutura de se transformar. Se essa não fosse nossa razão de existir, nada do que fazemos teria sentido, a começar pelo nosso negócio. A missão de uma empresa de saneamento básico já é por si só a transformação da água de um rio em água potável, de esgoto em tratamento, de uma estrutura em rede em qualidade de vida, saúde e dignidade. E é por acreditar na mudança que a gente transforma os lugares por onde passa, trazendo conforto, eficiência e dignidade para a rotina de tudo que é vivo. Sendo uma empresa de saneamento que nasce no estado mais criativo do Brasil, essa missão ainda transborda, virando propósito e identificação. Nascida em Minas, onde tanto recurso se tornou riqueza e onde a mistura de estilos é um retrato de muitos Brasis em ebulição, essa capacidade de juntar, acolher e imaginar fundou nosso jeito de fazer as coisas. Nossa busca pela novidade é uma prática inabalável, porque a cada dia e a todo segundo ela segue o seu fluxo permanente, silencioso, propositado. Ninguém vê. Mas por debaixo de toda cidade que vibra, existe um mundo de água em metamorfose. E se tem movimento, pode ter certeza, aqui tem Copasa. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo, para seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas. É com alegria que recebemos todos e todas aqui para mais uma noite encantada de literatura. Com toda certeza, o Tribunal de Contas quer ser o Tribunal dos Mineiros e das Mineiras. E o nosso slogan tem sido, nesse período de gestão na presidência do Tribunal, o Tribunal cuidando de gente. Então, eu acho que é importante que hoje, mais do que nunca, os tribunais têm se especializado como indutores de políticas públicas. E aí a gente logo pensa as grandes políticas públicas e necessárias à população, à maioria do povo. Educação, saúde, agricultura familiar e emprego. Mas tem uma das políticas que tem se destacado aqui no tribunal, que é a cultura, né? E a cultura, ela tem uma importância muito grande, porque é ela que alimenta a alma, os sonhos, né? E que, de alguma forma, trazem energia para a gente pensar todas as outras lutas de políticas públicas. E nós estamos aí caminhando, já um bom período agora, com o Sempre um Papo. Faz parte o Sempre um Papo de uma das áreas de atuação do TCE Cultural. E acredito hoje uma área muito especial. E eu quero agradecer toda a equipe do tribunal, todos os servidores, que estão fazendo da cultura uma realidade muito presente. Tivemos um momento muito especial ao criarmos o TCE Cultural, no ano passado, que muitos de vocês estiveram conosco, com a presença da Margarete Menezes e da ministra também, Carmen Lúcia. As duas ministras estiveram aqui porque, de verdade, foi o primeiro Tribunal de Contas que criou uma política específica para a questão da cultura. E a gente acha que isso é muito importante. E não preciso dizer muito a respeito do Sempre um Papo. Já é nosso ponto obrigatório há 40 anos aqui em Minas Gerais, nesse encontro com a literatura. Sendo coordenado, incentivado por esse grande cidadão de Minas Gerais,
que no dia 9 de setembro, nos 91 anos do Tribunal de Contas, será comendador da comenda aqui do Tribunal de Contas, que é o nosso Afonso Borges, sabe? Comenda que no ano passado também foi entregue para Ana Maria Gonçalves, para a nossa grande companheira, a Conceição Evaristo. As duas receberam, né, a comenda, e agora esse grande parceiro também da cultura que vai receber aqui no dia 9, nos 91 anos do tribunal, a comenda José Maria Alckmin. Só que num momento como esse, a gente tem que falar não só das flores, né? A gente tem que falar de alguns espinhos, né? Mesmo no livro E América, né, Castro Alves nos presenteia com aquele belo libelo de defesa dos livros. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Só que nem sempre foi assim. Em 48 a.C., Júlio César, incendiando os navios no porto de Alexandria, acabou queimando dezenas de milhares de rolos de papiro numa das maravilhas do mundo, que foi a Biblioteca de Alexandria. É evidente que a biblioteca sofreu, durante quase um século depois, outros ataques, e restou muito pouco daquilo que foi uma das 7 maravilhas do mundo. Em 1492, os mouros são expulsos de Granada e ganham uma moratória de alguns anos de convivência. Moratória que praticamente se encerra em 1499, no final do ano, quando, numa noite, o bispo Cisneiro, que por esse belo trabalho depois foi consagrado cardeal, ordenou a queima pública de 5.000 manuscritos árabes. Interessante que autores da época dizem que a luz da fogueira que queimava manuscritos milenares, né, os olhos brilhavam pelas lágrimas refletidas no fogo daquela grande fogueira. No dia 10 de maio de 1933, os nazistas queimaram, pouco depois do 31 de janeiro, quando ascenderam ao poder, queimaram em praças públicas de cidades universitárias livros que, segundo eles, iam contra a cultura germânica. Livros de grandes filósofos, grandes escritores, prêmios Nobel da literatura, por serem de origem que eles consideravam duvidosa ou origem judaica, né? E, a partir daí, se implanta a censura total e o controle cultural do Terceiro Reich. Por isso, tem sentido quando, nas eleições de 2022, o presidente Lula colocou como epíteto mais livros e menos armas. Mas só que isso continua atual, nos 40 anos hoje do Sempre um Papa. Tem muita gente que acha que queima história, que queima sentimentos, que queima vidas e culturas queimando livros. Então, eu acho que é importante a gente ter claro, mais do que nunca, que trazer hoje aqui Bruna Lombardi para lançar esses 2 livros, um antigo que todos nós já conhecíamos, Diário do Grande Sertão, uma peça singela, mas tão significativa, que mostra a relação das filmagens, né, e do personagem que ela viveu, né, de alguma forma o próprio dualismo que a gente vê na própria obra
que Guimarães Rosa também viveu, e percebendo toda a nossa alma do nosso sertão. O sertão está dentro da gente. Nós, mineiros, somos sertão. Nós não somos só as Minas, nós somos também os Gerais, somos geraizeiros. E é isso que eu acho que ela consegue perceber como ninguém. A impressão que a gente tem, que não foram alguns meses, Bruna, que você viveu anos na nossa história mineira. Porque aqui, com toda certeza, está presente nas suas palavras a alma do sertão. E esse, também maravilhoso, mulheres que sentem os espíritos, né? Começa com a experiência do luto e vai nos mostrando tantas experiências fundamentais na vida e a sensibilidade feminina. E isso no momento que nós vivemos tantas e tantas atrocidades, celebra 20 anos da Lei Maria da Penha e nunca tivemos tanta ocorrência de aumento de feminicídios nesse país. Então, eu acho que mulheres que sentem os espíritos e, por sentirem, vivem os perigos de uma sociedade misógina, patriarcal, que exclui. É tão bom, né, essa alma, né? Sentir essa alma, sentir a presença e manifestar cada vez mais. Os tribunais de contas lançaram, na semana passada, e nós temos aqui várias pessoas, servidores do tribunal que lá estiveram, uma campanha nacional contra a violência contra as mulheres e contra o feminicídio. Os 33 tribunais de contas do Brasil se engajaram nessa grande campanha, inclusive com auditorias operacionais, e nós estamos fazendo aqui em Minas, nós estamos fazendo auditoria operacional, estamos indicando, dos 853 municípios, quais que não têm atividade nenhuma de proteção à questão das mulheres, um elemento muito importante, Edmundo, para depois o Ministério Público Estadual, ou mesmo Sicília, o Ministério Público de Conta, poderem atuar e responsabilizar e cobrar desse município políticas concretas. Então, mulheres que sentem os espíritos e sentem também os perigos de viver numa sociedade misógina. E, nesse momento, né, de muitas definições no Brasil, ainda tem gente que acha que o voto da mulher tinha que valer menos, ou acha que até que as mulheres não deveriam votar. Essa é a realidade. E não é um clamor que está presente só na direita fascista no Brasil, mas no mundo todo. Então, seja bem-vinda, Bruna, seja bem-vinda, Richelle. A casa é de vocês. O tribunal quer, de alguma forma, com Afonso Borges, mostrar que a cultura não nos faz perder a dimensão do sonho, e o sonho não nos faz perder a realidade e do desejo de luta para transformar essa realidade. Obrigado, bem-vindos e bem-vindas. Para dar início ao nosso encontro, convidamos ao palco o criador do Sempre um Papo, Afonso Borges, e a atriz e escritora Bruna Lombardi. Deixar ele começar, né? Já vamos começar? Senão eu já saio falando. Fala, né? Não, vamos se lá. deixar. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui de novo com vocês, na frente de tanta gente querida, né? Thaís, Flavinha. Roberta está aí? Roberta veio? Roberta, Muriel, mãe do nosso querido Pedro, saudoso Pedro, Muriel. Tanta gente. Muito obrigado, doutor Gustavo Ziller, Dani. Bem, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu começo já agradecendo. Eu não preciso acrescentar nada depois que o Dorval fala. É difícil acrescentar alguma coisa, o Desgramado fala tão bem. Mas há que agradecer o meu patrocinador principal, a Copasa, que tornou possível a gente fazer esse ano de trabalho, não é? Quem está aqui presente da Copasa para agradecer? A Cinda está aqui. Muito obrigado. Também ao Itaú, que via Lei Rouanet, esse instrumento que tornou possível a cultura brasileira nos últimos 40 anos, no Ministério da Cultura, faz com que a gente esteja de pé. Tá?
Agradecer também alguém que vai odiar eu agradecer, que é a Rejane Dias, da Editora Autêntica, que está lá atrás, é a Cláudia. Obrigado. Amo você, Rejane. Gente, é tão legal estar aqui já formando um conjunto de ações, sabe, que surgiu de uma conversa com o Durval no ano passado, onde a gente o Durval elegeu 8, 9 eixos temáticos, junto com o querido Joãozinho, aqui do TCE. E desses eixos temáticos que se discutem na mesa do tribunal, nós fomos convidando escritores e acabamos por colocar na prática o que é na realidade. Que a literatura é 360, a literatura fala de todos os assuntos, abrange todos os assuntos, não só da realidade brasileira, mas como também da alma humana. Então a gente trouxe o Itamar para falar de terra, um assunto do tribunal, trouxe a Conceição para falar de educação, um assunto do tribunal, trouxe o Mia Couto para falar de água, um assunto do tribunal, e estava faltando esse assunto tão importante na nossa realidade brasileira, que é a questão feminina, a questão da mulher, né? A Bruna é uma pessoa que encarna este assunto em todas as suas atividades, desde que ela começou. E eu tenho até coisa engraçada para dizer, quando eu tinha alguns poucos anos, eu frequentei a Bienal de São Paulo e peguei uma fila gigantesca de aproximadamente 1.500 pessoas. Estou falando a verdade, viu, Richelle? Por sinal, muito obrigado pela presença sua também, Richelle. É uma honra, uma alegria estar sempre você com a gente. Alegria. Nosso Jorge é um brasileiro. Não podemos esquecer disso. Então, eu peguei aquela fila daquele primeiro livro de poemas e tenho até hoje guardado. Então, eu conheci, até talvez antes da atriz, a poeta, né? Bruna Lombardi. Então, todas esse jeito que a Bruna conduziu a vida dela, né? Não só nas telas, não só no cinema, não só na televisão, não só na literatura, mas também na produção artística. Os dois foram produtores de cinema, são produtores de cinema ainda, enfrentando essa loucura que é produzir, né? Então, hoje a gente vai ter a fala da Bruna sobre esses 2 livros, mas muito além. A gente tem aqui uma pessoa que conseguiu trazer para a sua vida, para a sua realidade, para a sua história, junto sempre com o Ri, uma visão e uma posição coerente de vida. Uma pessoa que conseguiu ultrapassar o padrão e o chavão, né, da beleza, dos padrões estabelecidos pela comunicação, né, e está aqui com a gente, falando de vida, da literatura e de tudo mais que vocês quiserem perguntar. E logo depois, é claro, vai para os autógrafos. Bruno, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui nos 40 anos do Sempre Papo. Nossa, mas é uma alegria imensa. Primeiro porque eu estou em Minas Gerais. Aí BH com esse pôr de sol hoje, que eu até botei no grupo. E Afonso, que essa criatura de uma generosidade imensa, uma batalha diária pela cultura, pela literatura, pelos autores, pelos artistas de uma maneira geral, pelos jornalistas, pelas pessoas de pensamento. O que esse cara luta para manter isso aceso, isso vivo, realmente mora no meu coração. Então, eu estou aqui muito feliz de estar aqui mesmo, porque um pedaço meu é mineiro, eu não tenho sombra de dúvida. Outro dia você falou para mim, né? Você tem certeza que você não nasceu em Minas? Você lembra? Eu falei... Ela escorrega de cada coisa que é inacreditável. É isso aí. Mas muito, muito bom. E obrigada pelas suas palavras, Durval. Muito... Eu acho que você pegou todos os temas de uma abrangência também muito grande, porque a gente não vive sem os temas da vida. Os temas da vida não nos abandonam. A gente está com eles constantemente. Qualquer trabalho que você faz, qualquer ação, qualquer... Assim, o pensamento pode ser uma coisa simples,
mas ali está embutido, está dentro de você as coisas que a gente pensa, carrega. E essa escolha de temas, o que provoca o nosso interesse, o nosso desejo, a nossa curiosidade, a nossa vontade de lutar, a nossa indignação, as nossas alegrias, as nossas euforias, as nossas vitórias, assim como as nossas derrotas, tudo isso é que nos torna quem nós somos. Então, a gente tem que ter muito respeito pelos temas, sabe? Por cada um deles, não fechar o olho para nada e nem para ninguém. Eu estava dizendo lá em cima um minuto que a gente está numa grande época de conexão. E é verdade, né? Eu falo com qualquer pessoa em 1 segundo, em qualquer lugar do mundo, de graça. É uma maravilha, isso é quase um sonho de consumo do universo. Porém, a gente está se desconectando profundamente de nós mesmos e do outro também. Porque essa comunicação breve, rápida, ligeira, entendeu? Atualizada ali naquele momento, ela não é a real. Ela pode ser muito prática, e ela é, a gente agradece muito que ela exista, nada disso aconteceria tão bem e tão depressa sem ela, mas a real conexão, a conexão que pede um olhar, um abraço, uma escuta, essa conexão não pode ser perdida. Essa conexão, qualquer artista hoje, contemporâneo, qualquer coisa que esteja fazendo, ele luta, direto ou indiretamente no seu trabalho, para despertar, para alertar, para conscientizar, para a gente manter essa conexão. Isto é a humanidade. Os políticos falam de esquerda, de direita, discussões imensas, polarizações gigantes, mas existe, na minha visão, 2 coisas muito importantes: a humanização e a desumanização. A civilização, o conhecimento, a busca da beleza, e a barbárie, a brutalidade, a truculência. Esses são os verdadeiros opostos que a gente tem que detectar, independente de qualquer ideologia ou religião. Não há polarização possível diante disso. Isto é tudo que a humanidade conquistou. E isso é tudo que a humanidade pode perder muito rapidamente. E quando a gente vê isso, meu Deus, a nossa luta é diária. A arte, ela não só amplia a nossa alma, né? Mas a arte nos dá esse caminho, esse foco, essa luz. E ela tem esse farol, ela tem o poder, assim como outros nos iluminaram e nós iluminaremos outros. Esta é uma conexão. A conexão através da arte é o sublime. Eu, desde menina, meu pai me ensinou a ler Dante Alighieri, a Divina Comédia. Eu sei trechos e trechos de cor. E não mudou. Nós estamos falando de muito tempo atrás e não mudou. Ele dizia que nós não nascemos para sermos criados como brutos, mas para seguir virtude e conhecimento. Então, a gente tem que lutar pelo conhecimento, a gente tem que lutar pela beleza da alma de cada um de nós. Bruna, desde aquele momento que eu liguei para a Rejane e falei: Rejane, tem uma coisa que eu tenho para te contar. Eu acho que aquele livro da Bruna, Diário do Grande Sertão, está esgotado. Aí nós buscamos, né, imediatamente na internet, não conseguimos encontrar, e falei com a Bruna. Aí a Bruna falou com a Rejane, e está aqui o livro.
resumo da ópera de uma história longa, é claro. Eu ia ficar aqui a noite inteira contando. Mas basicamente foi isso. A culpa é do Afonso e da Rejane. Eu não fiz nada. Mas eu quero que você conte um pouco do livro, mas antes, você me contou que foi lá nos seus arquivos e conseguiu o original. Porque vocês leram, possivelmente, possivelmente, porque o livro foi publicado há 40 anos e esgotou logo, depois não foi republicado, né? Então, realmente é um livro absolutamente fora de catálogo. Um outro livro, né? Este aqui é praticamente outro livro, né? Quando eu lancei a primeira versão, o que acontecia? Eu estava chegando do sertão, eu estava chegando de uma série, eu tinha juntado esses assim, de uma forma mal alinhada, esses milhões de bilhetes sujos, desgarrados, perdi muita coisa no sertão, passei assim, horas e horas durante o dia, a maioria das horas do dia em cima do cavalo, na lama. Quem lê vai entender tudo isso, eu não vou nem contar aqui. Mas então, quando a gente lançou o livro, e a ideia de lançar o livro nem foi minha. A ideia de lançar o livro foi do Caio Fernando Abreu, e ele está no prefácio, que ele diz assim: Bruna, você precisa fazer esse livro. E eu, não sei, porque eu achava que era uma coisa íntima, não dava um livro, enfim. Mas ele insistiu de uma maneira tão obsessiva que eu acabei fazendo um livro. Mas na hora que primeiro que estava lançando a série ao mesmo tempo. Então, a hora que eu lancei o livro, eu tirei umas coisas que eu achava que eram spoilers para a série, algumas coisas que eu achava que eram muito íntimas, que não era hora, ou falava de alguém que não era hora de publicar, enfim. Eu fui fazendo uma série, falei, isso não, aquela seleção natural, só que feita com muita pressa, sem muito pensamento, sem muita ponderação. Foi que foi, entendeu? É um registro e pronto. E quando eu revi agora o livro, né, a pedido do Afonso e da Rejane, eu descobri que tinha muita coisa que poderia estar no livro e que era a hora, não tinha mais nada a perder. Falei, vou botar tudo de uma vez, seja o que Deus quiser. E o legal do livro é que ele permanece, porque o sertão permanece. E esse livro é o sertão. Esse livro sou eu e o sertão virando uma coisa só. E outro dia, o Ítalo Morricone, um dos autores da Autêntica, muito interessante, ele tem um livro que ensina como ler Guimarães Rosa. Eu fiz uma mesa com ele e ele me falou uma coisa que eu fiquei muito impactada. Ele disse o seguinte: Bruna, você se dá conta que esse seu livro é o único registro do ponto de vista da mulher no sertão? É o único registro do ponto de vista do Diadorim, que é um dos personagens mais icônicos da literatura mundial. Esse registro não existe. E não existe por quê? Porque o Grande Sertão Veredas é narrado pelo Reobaldo, que é um homem. O sertão é basicamente masculino, é um sertão de jagunço, e é um sertão onde próprio Diadorim, o próprio Joca Ramiro, o pai de Diadorim, precisou pegar aquela criança que nasceu mulher e dizer assim, não posso criar uma menina aqui, não vai sobreviver. Você vê, não tem condição. Eu tenho que esconder esse segredo dela ser mulher. E ela vai ser criada como um homem, mas não só como um homem, como um guerreiro feroz, como um guerreiro destemido. A coragem de Diadorim nunca vacila. Diadorim tem uma ferocidade, luta como ninguém. Então, isso está muito citado no livro. Agora, você imagina a hora que me oferecem para fazer esse papel. Eu digo, não, vocês estão enganados, não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essa coragem que nunca vacila. Especialmente na época eu tinha medos, grandes medos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me transformar nesse guerreiro? Quem é? Eu não consigo usar a faca, entendeu?
pois o Avancini me manipulou de uma tal maneira, fez tanto a minha cabeça, que me botou em aula de faca, me botou em aula de tiro, e não aceitou o não como resposta, dizendo que ele ia cancelar a série. E eu, na responsabilidade dessa série magnífica, eu já era uma leitora do Guimarães, que eu tinha lido quando eu tinha 15 anos, eu li Grande Sertão Veredas. E eu fiquei assim, era um livro da minha vida, né? Eu falei, poxa, eu não queria fazer, mas por respeito ao livro, entendeu? Eu falava assim, eu não posso fazer essa coisa tão grandiosa assim. Mas fiz. E eu acho que o Diário do Grande Sertão, ele ensina muito a mim mesma a superação dos desafios gigantes que aparecem na vida. Porque todos os dias da minha existência, enquanto eu escrevia esse diário, e depois também, eu tinha desafios e enfrentamentos gigantes. Mas, assim, coisa que eu achava que não ia ser capaz realmente de enfrentar, era uma coisa muito maior do que eu. O que não é difícil, né? Mas, enfim, mas muito maior mesmo. Então, e aí eu falei, eu vou enlouquecer com tudo isso, fora toda aquela informação do sertão, fora a grandeza, a loucura, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Eu falei, gente, eu vou enlouquecer. E eu comecei a escrever o diário para não enlouquecer. E eu enlouqueci só um pouquinho. Antes de passar para o outro livro, eu quero que você dê um spoiler do livro, por favor, falando do ambiente da filmagem e o que o sertão te transformou. Eu acho que o sertão é uma das coisas mais fortes que eu já vivenciei na vida. E olha que eu já fui para o Xingu, quando o Xingu era proibido ir, na época dos irmãos Vilas Boas, demarcação de terras indígenas, ninguém podia ir, mas a gente conseguiu essa aventura. Então, eu tenho uma vida aventurosa, sempre tive muitas aventuras, né? E essa foi uma delas que a gente se conheceu, inclusive, e maravilhosa. E fui muito para o Amazonas, para os povos ribeirinhos. Ou seja, eu me enfio em lugares, eu me jogo, eu me lanço, eu viajo, mas não houve nada parecido com o sertão. O sertão realmente é de um impacto, assim, que só um sentimento profundo de religiosidade é que pode te colocar de acordo com a grandeza do sertão. Porque o sertão é antes da gente ser. Ele é antes da coisa acontecer, da civilização. É antes de tudo isso que a gente construiu e acha que é magnífico. Mas magnífico é o sertão. E aí, quando você encara essa natureza de frente, quando você se disponibiliza a deixar aquilo entrar dentro de você, quando você perde o medo e vira o sertão, que foi o que eu fiz, porque eu não tinha como perder o medo se eu não virasse o sertão. Eu virei aquilo que eu enxergava, aquilo que eu via. Eu virei cada coisa que eu via era eu. E aí, isso, gente, é o princípio de todas as religiões que foram construídas pelo homem. O princípio delas é que nós somos essa natureza fantástica, grandiosa, muito maior do que cada um de nós, que a gente teima em destruir sem ter essa consciência. E a gente não vai destruir a natureza, a gente vai destruir a nós mesmos, porque nós somos essa natureza. E essa experiência, porque é o seguinte, quando você tem um problema,
assim, uma coisa muito forte para encarar, uma rocha. Se você ficar batendo na rocha, você cria o desgaste, né? Nesse ponto, a água que a gente tem, a cultura oriental mede a personalidade das pessoas pelo grau de água que elas têm dentro delas. Diz assim, aquela pessoa tem muita água dentro. O que significa isso em termos ocidentais? A água significa a adaptabilidade. A água significa você não vai brigar com a rocha. Você vai achar o seu caminho. Você vai abrir caminho onde caminho não existia. E isso o sertão ensina. Isso o sertão ensina todos os minutos da vida. Porque a gente abria caminho onde o caminho não tinha. A gente só fazia isso. Então, essa descoberta, essas pequenas e grandes, gigantes descobertas para mim, foram absolutamente transformadoras. Tinha o antes e o depois da minha vida. De verdade, a minha vida começava por uma segunda parte depois do sertão. Porque quando você entende que a natureza é você, você não briga com ela. As pessoas da equipe, vocês vão ler isso e é meio engraçado, porque tem muito humor também no livro. As pessoas da equipe que brigavam com as coisas por N razões, cada um com suas razões, elas todas se ferravam, adoeciam, caíam, se machucavam. O sertão não perdoava, entendeu? Tem ali uma entidade viva que ou você se torna parte dela ou você não vai ter força para enfrentar. Isso foi muito, muito marcante para mim. Legal. Vamos lá, então, agora para as mulheres que sentem os espíritos. Mas eu acho que o Itamar, que você pode até contar o caso lá de Curitiba, né? Ele fala tão bem, assim, ele diz que o romance narra o despertar de muitas vidas, onde mulheres se reconectam com o próprio sagrado e o mundo deixa de ser objeto para se tornar presença. Uma história profundamente humana, tramada entre os sentidos do corpo e a transcendência do espírito. Bruna, por que você decidiu escrever esse livro? Curiosamente, eu decidi... Gente, eu vou dizer uma frase aqui. Eu sou devota do mistério. Eu sirvo com devoção ao mistério. A criação é um mistério. Tudo que a gente não sabe é um mistério. E o mistério está aí para a gente compreender que a gente não é do tamanho que a gente pensa que a gente é. Quando você lida com o mistério da maneira que eu lido, olha o que acontece. A vida fica conversando com você o tempo todo. Quando eu estava no sertão, no impacto de ser uma mulher camuflada de homem para enfrentar os homens... E, gente, eram 3.000 figurantes que não conheciam luz elétrica. Portanto, eles não conheciam televisão. Portanto, eles não tinham a menor ideia do que a gente estava fazendo lá. Eles pensavam que eu era homem de verdade. Eles achavam que tinham sido convocados para uma guerra. Só que era uma guerra que não podia matar ninguém de verdade. Não podia bater, não tinha violência. Eles falaram, bom, ok, vou fazer essa guerra. Vou ganhar uma comida, um soldo, e a minha guerra é essa. E vocês podem imaginar o que eu vi, o que esses olhos viram, né? Então, nessa circunstância, sendo uma mulher no meio dessa realidade masculina tão forte, eu pensava muito nas mulheres. Eu pensava nas mulheres sem parar, porque eu tinha um segredo. Eu era de Adorim tem um segredo. Todo dia eu construía e carregava esse segredo comigo de verdade. Aquelas pessoas não sabiam que eu era mulher, assim como os jagunços não sabiam que de Adorim era mulher,
O cara fazia xixi do meu lado, eu fui reclamar com a Vancini falou, maravilhoso. Eu falei, como assim? Ele falou, significa que eles não têm a menor ideia que você é mulher, porque eles respeitam mulher nesse momento. E eu fiquei pasma. Aí eu tentei evitar esse momento, né? Mas, quando eu estava no sertão, eu pensava nas mulheres, e obviamente a gente pensa nas mulheres da nossa família, na nossa ancestralidade, na batalha de cada uma delas, de como a gente chegou até aqui. E eu escrevi nesse diário, há 4 décadas atrás, um dia eu vou escrever sobre essas mulheres. Passam-se esses anos todos, eu escrevo esse livro sem ter a menor ideia de que eu ia relançar o diário junto com ele. Se isso não é um diálogo de alguma coisa maior do que a gente, eu não sei o que é. Eu sei que esses livros estão ali conversando um com o outro. E a promessa que eu fiz nesse aqui, eu cumpri nesse aqui. Este é um livro sobre essas mulheres. Esse é um livro de mulheres que enfrentam a vida de uma maneira dinâmica, divertida, dolorida, contraditória, bem-humorada, comovente, tocante na amizade, na crença, no delírio, enfim, nós, mulheres, né? Achando força e fazendo um super de um trabalho diário invisível, porque não é só o mistério que é invisível. O trabalho das mulheres também é invisível. Os homens presentes... Esse aplauso é para as mulheres, tá? Os homens presentes que me desculpem, mas as mulheres trabalham muito mais. Assim, infinitamente mais. E eu luto todos os dias da minha vida, há décadas e décadas e décadas, para as mulheres, para esse trabalho ser reconhecido, para as mulheres se valorizarem, se autoconhecerem, se autovalorizarem, buscarem a si mesma, por terem consciência, e o mundo ter consciência do que é a complexidade de sentimentos e pensamentos e enfrentamentos que é uma mulher. Então, assim, eu escrevi Mulheres que Sentem os Espíritos, tomada por uma coisa que já estava germinando dentro de mim há muitos, muitos anos. E esse livro, eu considero ele um livro mágico. Dentro da maneira como ele me aconteceu. Ele parece que encontrou seu caminho de uma forma... A gente tem o clichê de falar que livro é filho, mas não deixa de ser uma verdade, né? Porque existe um parto num grande livro, que você lutou por ele. A hora que vem esse fluxo, e eu acredito muito no fluxo, eu acho que a gente tem um fluxo da criação que é misterioso. O escritor trabalha profundamente cada palavra. O escritor é um cara dedicadíssimo. Qualquer escritora, qualquer escritor, qualquer ser humano que se dedica à literatura é um trabalho solitário, árduo, de dedicação, de devoção, sem, assim, lapidar artesanalmente, palavra por palavra, sentimento por sentimento. Então, você reconhece um trabalho genuíno imediatamente. Não existe o ruim e o bom, existe o verdadeiro e o não verdadeiro, aquele que tem uma outra intenção no que faz.
mas o trabalho verdadeiro, ele fala sozinho. Ele toca corações de pessoas que nem imaginavam que poderiam ser tocadas por um trabalho, porque ele trabalha numa outra esfera. Ele não trabalha na razão. A gente acha que a gente entende tudo pela razão, que a razão nos convence de tudo, é capaz de explicar tudo. Que bobagem, né? Obviamente uma bobagem. Se 100 anos atrás eu dissesse que eu pego uma coisa no ar e consigo me comunicar com uma pessoa que escreveu na Rússia, as pessoas iam me internar. O que acontecia? A razão daquela época não tinha a menor ideia do que poderíamos descobrir. A ciência, ela tem a limitação do seu tempo. A razão tem a limitação do seu conhecimento. Veja quantos sábios, quantos Jordanos Brunos foram mortos porque viram quando a razão ainda não estava preparada para ver. Então, a gente tem que acreditar que não é tudo sobre razão. A gente não compreende todas as coisas sobre a razão, pela razão, através da razão. E eu acredito na intuição, e aí nós mulheres desenvolvemos isso divinamente, porque nos foi necessário, precisamos fazer isso através das eras. Então, a nossa ancestralidade fala dessa intuição. Eu estou falando tudo isso, mas não é que o livro fala disso. O livro conta uma história. O livro conta a história da Lorena, que perde a mãe, e que a sua irmã, Dora, ela tem que dar a notícia, começa com ela precisando entrar no quarto da mãe, que é um dos trabalhos, um dos momentos mais doloridos da vida de uma pessoa. E aí começam uma série de acontecimentos que vão levar essas duas mulheres para uma jornada, para uma odisseia feminina, onde elas vão ter grandes descobertas e grandes insights, grandes relacionamentos, mas, acima de tudo, elas vão descobrir quem elas são, a maneira como elas precisam viver e o lugar que elas precisam ocupar. O livro fala muito sobre destino. Aquela pergunta grande que eu sempre coloco de uma forma ou de outra nos meus trabalhos: já está tudo escrito ou a gente pode mudar? E esse livro diz: não adianta você fugir do seu destino, porque você vai acabar nele de qualquer maneira. Toda jornada vai te levar para o caminho que você já tinha que ter ido, que você tinha que ir, por mais que você se desvie. E elas vão para a Grécia, a mitologia grega está muito presente, tem muitas deusas que eu amo e que explicam tudo isso melhor do que eu, mas está ali, o destino vai se cumprir. Então, esse é o livro sobre esses espíritos, e esses espíritos não são só a nossa ancestralidade. Esses espíritos são a nossa ancestralidade. Naquele momento que ainda nada existia, aquela ancestralidade que existe antes da gente ser quem a gente é, antes do mundo dividir cada um de nós, classificar cada um de nós. É dessa ancestralidade que eu me refiro, além de me referir da ancestralidade das mulheres da nossa própria família. Aqui conta a história de 3 gerações, a avó, a mãe e a Lorena. E como uma vai ensinar para a outra a descobrir o seu lugar. Então, para mim, essa é a grande conexão que a gente tem que fazer na vida. Bruna, eu me apeguei muito às epígrafes, sabe? Do seu livro. Oi? Eu me apeguei muito às epígrafes. Eu gosto muito de epígrafes. As epígrafes são muito... explicam, elas não são à toa. Elas explicam exatamente o que você vai ler depois.
Começa com a do Jung. Quer ler? Quer que eu leia? Você lê, que vai. Eu queria. Tem várias, mas a do do Jung, né, que começa. Começa. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. É o que você acabou de falar. Exatamente. O livro, basicamente, fala sobre isso. Aquilo que nós não enfrentamos em nós mesmos, ou seja, aquilo que a gente foge em nós, de nós, para nós, é inevitável, vai se transformar na nossa estrada, na nossa trajetória, no nosso destino. Não existe fuga possível. Nós somos quem nós viemos para ser. O segundo é o do Hilke, né? O visível é apenas a última etapa do invisível. Eu falei meio sobre isso aqui, né? Essa capacidade do invisível. E você vê, Hilke, muito tempo atrás, está falando disso. Então, muitos pensaram a mesma coisa e continuarão pensando. E é bom isso, né? Porque um livro, olha que maravilha um livro. Um livro é uma coisa que atravessa gerações. Um livro é aquela garrafa jogada no mar, sem saber para onde. E, no entanto, de repente, uma pessoa ali de Minas Gerais lê um livro que foi escrito por um russo 2 séculos atrás e chora. Não é maravilhoso? Que outro canal passa sentimentos dessa maneira, uma mensagem na garrafa dessa maneira? Que outro canal faz uma pessoa entender lendo um livro que foi escrito na época da Grécia, por Platão? Quem outro canal faz isso? Se não os ensinamentos, que, mesmo que não tenham sido escritos, como é o caso da Grécia, mas que foram passados, foram repassados através dos séculos, né? Vou continuar lendo. São poucos, tá? Mas o Borges, que eu amo, você encontrou um trecho que eu não conhecia, né? Que é da mitologia também, né? Quero dar graças ao divino labirinto dos efeitos e das causas por as criaturas serem tão diversas que formam esse universo singular. Pela razão que não acaba o sonho como um plano de labirinto, pelo rosto de Helena e a constância de Ulisses, pelo amor que nos deixa ver os outros como os vê a divindade. Pois é, olhar para os outros como Deus olha, né? Isso não fui eu que escrevi, tá? Eu escrevo mais simples do que isso foi o Borges. Mas assim, em resumo, você olhar para o próximo como Deus enxerga ele. É deslumbrante, né, esse pensamento? A gente ter essa grandeza, essa generosidade, essa divindade dentro de nós, de compreendermos nós mesmos e o próximo. Você já pensou que mundo de paz a gente viveria se a gente pudesse botar isso em prática? E é engraçado que eu li a epígrafe da Volta mais leve do que foi o resto do texto, eu confesso. A da Volta, a epígrafe é do T.C. Eliot, e a humanidade não suporta muito a realidade. Não tolera, né? Não suporta. A realidade é dura, a realidade é difícil de suportar. Mas por isso que a gente cria a arte. A arte nos ajuda a encarar a realidade de uma forma plena. A arte faz um bem tremendo para cada um de nós. A gente cria a nossa realidade. E é possível. É possível em qualquer circunstância, em qualquer posição social. É possível a gente criar através da arte, através das escolhas que a gente faz, através dos sentimentos que a gente escolhe ter, criar o nosso mundo. E a gente precisa do nosso mundo para segurar o mundo que está aí, porque sem o nosso mundo fica muito pesado segurar esse outro. E o último que eu vou ler é do Corpus Hermeticum, livro 1. O título do capítulo é o chamado.
E o texto é: ó homem, se pudesses ver o belo que é a alma divina, jamais retornarias ao mundo dos homens sem iluminar o caminho dos outros. Esse particularmente me comove, porque ele diz o seguinte: se a gente pudesse ter o vislumbre do significado da gente estar aqui, a gente não existiria, não faria da nossa existência alguma coisa que não ajude a iluminar o caminho de alguém. De alguma maneira, alguém, não importa quem, de alguma maneira que a sua presença, a presença de cada um de vocês nesse mundo, sirva para iluminar vocês mesmos, mas para fazer uma pequena diferença na vida de alguém. Nós todos somos agentes de transformação. O sertão me transformou, eu transformo alguém, eu faço bem para alguém. Esse é o nosso fluxo. Essa é a nossa corrente de solidariedade. Esse livro fala muito de solidariedade, fala muito de amizade e fala muito de amor. Agora, Bruno, eu queria que você fizesse uma ponte. Eu estou raciocinando isso agora, conversando com você, sobre o trabalho imenso, né, forte que você fez sobre a felicidade e a relação com a literatura e esse livro. Você já pensou nisso? Eu acho que a gente se torna uma coisa assim, é como a gente falou no início, né? Com tantos temas dentro de nós, eu abordo temas aqui que são difíceis para mim de abordar. Assim, eles são temas sensíveis, eles são temas sociais complexos. E eu precisei deles, porque eles estão em mim. Quando você trabalha com essa matéria-prima, que é a humanidade, né? Minha matéria-prima são os sentimentos, não só os meus, os sentimentos de cada um de nós. Eu sou uma escritora que eu tenho que entender o seu sentimento, eu tenho que entender você, o que você tem atrás de você, o que você tem dentro de você, porque eu tenho que comunicar. Tanto que tem uma coisa muito linda num livro, além dessa coisa que a gente estava falando, que é o seguinte: o livro, ele sai de você, mas ele pertence a cada um que lê. O livro é do leitor, o leitor se apodera daquele livro e ele transforma aquele livro nele. E é lindo isso. Quanta gente eu vejo brigar pelo Grande Sertão Veredas, que é como se fosse ele que tivesse escrito. Porque é isso mesmo. E com certeza é isso que Guimarães Rosa queria. Que o livro pertencesse a cada um que o lê. Então é isso que cada autor quer. O autor não é o dono da verdade do livro dele. Se esse livro provocou esse tipo de emoção em você, significa que ele tem isso dentro dele, mesmo que o autor não tenha percebido. Isso é mágico, isso é maravilhoso, isso é o inexplicável e é uma graça divina. Eu considero isso absolutamente religioso. Bruna, como é que a poesia te assalta? Porque eu ainda te considero, né, eu já li tantos e tantos poemas seus, uma poeta e das boas. Como é que você se relaciona com a poesia hoje? A poesia continua constante na minha vida. Eu sou aquelas pessoas que acorda de madrugada, escreve ali no papel para não acordar o rio, não acender a luz, escrevo tudo errado, depois não consigo, fico dias tentando decifrar que palavra era aquela. E a poesia, eu sou uma servidora da poesia. Eu sirvo a ela, sabe? Ela é minha dona, na verdade, né? Eu trabalho, eu vim aqui a trabalho para ela, eu vim a serviço, entendeu? Eu tenho um serviço constante, assim, de fazer o que ela pede. Ela manda em mim. Qual foi? O Drummond, uma vez perguntaram para ele
qual que era o poema mais bonito que ele tinha escrito na vida. Ele não vacilou um minuto para a repórter. Ele falou assim, o último. O que virá, né? O O que que virá. virá. Aquele que te vai acordar amanhã à noite. Aquele é muito bom. E é bonito porque, assim, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Você tem essa dúvida. Mas aí você mostra para alguém lê, chora, você fala, então era bom. Você lembra de algum você lembra de algum poema ao vivo, assim, de Sou cor? ruim de lembrar, assim. Eu sou péssimo. Eu lembro na hora que eu não preciso. Aí eu sei fazer lindamente. Eu adoraria falar o hino, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar. Vocês entrem nas minhas redes sociais, quem usa o Instagram, Facebook, o que vocês usarem, me sigam, dá um follow. E eu vou gravar uns poemas para vocês. Um poema chamado Hino, que é um poema para as mulheres. Tem um poema que o Ri adora, eu adoraria saber falar, ele não dá aqui. Mas eu vou só falar, e ele tem demais a ver com esse livro. Ele chama Estrela do Oriente. Ele começa com a seguinte frase: minha bisavó chamava Léa e levitava. Olha o mundo que eu vivo. Gente, vamos fazer 2 perguntinhas antes do autógrafo? Quem quer fazer pergunta? Ali no canto, por favor. E alguém do lado de cá para fazer 2? Cláudia! É claro! Ali, ó, aquele moço ali e a Cláudia. As 2 perguntas. Como é que você chama? Boa noite. Luiz, boa noite. A Cláudia quer fazer primeiro? Não, pode fazer. Pode ser. Boa noite. Meu nome é Luiz Gilmar. Sou de São Tomé das Letras. A Bruna gosta de mistérios, né? Lá é uma cidade cheia de mistério. Queria agradecer o João pelo convite, o Pedro, Durval, todo mundo aqui da casa. Lá em São Tomé das Letras, nós temos uma companhia de teatro que chama Voz da Terra, com mais de 20 anos de história. Em 2022, nós fizemos uma peça sobre o livro Grande Sertão Veredas. E viajamos com essa peça pelo sul de Minas, e eu ganhei uma bolsa, através da lei Paulo Gustavo, e viajamos pelo norte de Minas, com a residência artística. Levei o Alex, que é argentino, contratei outras pessoas e produzimos a websérie Pelas Palavras e Passos de Guimarães Rosa. Ficamos 40 dias pelo sertão mineiro, refazendo os passos do escritor, 70 anos depois. Estar nesses lugares, para mim, foi a sensação, não sei se para a Bruna foi essa sensação, parecia que eu estava dentro de um livro, que nós estávamos dentro de um livro. E foi uma coisa mágica, porque assim, começou com uma cavalgada em Buritizeiro até Paredão de Minas, onde é o duelo final de Hermógenes e de Adorim. Depois nós fomos para a Chapada Gaúcha Mineira. Depois nós viemos para Cordisburgo, ficamos 10 dias lá. Depois estivemos na comunidade quilombola Buriti do Meio. Depois fomos para André-Quissé, visitamos as fazendas. E depois terminamos aqui em Belo Horizonte, na Ópera Augusto Matraga. E a todo momento a sensação que nós tínhamos era de estar dentro de um livro. Tinha hora que eu pegava no meu corpo de estar naquela região. Então eu queria perguntar para a Bruna, e as pessoas lá, muitos não tinham lido o livro, mas sabiam da minissérie e muitos participaram. Não sabiam. Nenhuma sabia, porque não existia minissérie ainda, inclusive. Não, mas as pessoas que nós estivemos agora, foi ano passado que nós ficamos 40 dias nessa travessia. Agora que você foi. Isso. Entendi. Mas na época que eu fui, quando eu fui, obviamente não sabiam. Mas você falou alguma coisa aí que eu acho interessante, que, assim, um livro tem uma coisa mágica ali, mas existia, e eu vi no sertão. Eu conheci, por exemplo, o Manuelzão. Tá? Isso está aqui. Um personagem autêntico do Guimarães. O Manuelzão faz parte do livro de Guimarães Rosa, da obra de Guimarães Rosa. Então, ouvir esse homem falar é a linguagem falada da maneira como Guimarães escreve. O que Guimarães teve foi uma maravilhosa escuta de um povo que tinha resumido a língua de uma forma muito sábia, muito poética, muito invertida, muito curiosamente construída, o que é maravilhoso no sertão. Mas, fora disso, eu encontrei pessoas em outros lugares
que, sem ter a menor ideia do que era a obra de Guimarães Rosa, sem jamais ter lido, tinha uma sabedoria. E eu conheci gente assim, ribeirinha, gente do interior, gente do mato, que conhecia aquela sabedoria profundamente. Então, isso é lindo, porque mostra que um autor, ele simplesmente pega o sumo e transforma em arte, mas a sabedoria está já espalhada por aí. A sabedoria está em lugares que a gente menos espera. Tem muita gente que nunca leu Guimarães Rosa, naquele momento eu conheci, e que sabia todas as sabedorias do Grande Sertão Veredas, e eu falava assim, isso sim é mágico. Antes da Cláudia, vem cá. O Joãozinho manda avisar que hoje é aniversário do Douglas Vinck, do Núcleo de Cultura. Cadê o Douglas? Parabéns, Douglas, seja onde você estiver. Cadê a Cláudia? Cadê o Douglas? Ah, Douglas, é você. Ai, Douglas, que coisa. Obrigado por tudo. O Douglas é fundamental no nosso trabalho. Ganhadores do sorteio. Sim, a gente sempre sorteia 2 livros aqui. Ai de mim, se eu não falar os nomes, que o Joãozinho me mata. Ronaldo Ponciano está? Ei, ganhou. Se tiver comprado, não vale, viu? Anderson Dias Leão? Está? Ei, beleza. Você já comprou, né? Então ganha um, ganha o outro. Beleza, maravilhoso. Caso tenha ido embora. Não, já foi embora. Marcos, muito obrigado pelo seu trabalho. Um palmo de palmas para o Marcos, gente. E agora a Cláudia, por favor. A Cláudia, Cássio, como é que você não sabe quem é a Cláudia? Pelo amor de Deus, Cláudia, é a Cláudia. Ele desligou de sacanagem, Cláudia. Oi. Boa noite. Boa noite. Amor da minha vida. Obrigada. Eu li o livro, o segundo não, mas eu tive o prazer de ler o Grande Sertão. E, além dele ser uma leitura incrível, cheio de figurinhas, de desenhos, que eu queria saber se foi você que Não fez. o Grande Sertão, o Diário. Mas é o seu Grande Sertão, de toda forma. Não, porque tem o Grande Sertão Veredas. Não, tá bom. o seu. Tem aquelas figurinhas que sempre reportam alguma coisa. E uma frase que me marcou, que é todo dia dentro de mim, Diadorim. Em que momento, e se é que você já conseguiu tirar o Diadorim? Eu acho que o Diadorim nunca mais saiu. Assim como o sertão nunca mais saiu de dentro de mim. Inclusive, eu termino o livro dizendo que eu vou levar o sertão comigo, que o sertão não é só do tamanho do mundo, está em toda parte, mas que ele está dentro de mim para sempre, que eu vou carregar ele comigo para sempre. Quando eu terminei essa versão que eu mandei para a Autêntica Editora, que o Diogo fez uma capa deslumbrante, eu fiquei super feliz, obrigada, e aproveitou os meus rabisquinhos, meus desenhos, para ilustrar cada um, e depois eu fiquei envolvida, eu fiquei muito contente. E eu percebi nesse momento que de verdade, aquilo que eu falei, eu tinha cumprido, porque tinham se passado décadas e eu tinha escrito um poema que chama O Sertão e que está no meu livro Clímax. Aí eu até mandei para o Afonso, falei, Afonso, eu não sei se eu ponho isso no livro para confirmar que está ali. E o Afonso falou, claro, bota. Você lembra? Tem que pôr esse sertão, esse poema. E o poema termina o livro. Maravilha. Gente, vou fazer o convite para os próximos eventos do Sempre um Papo, tá? Espera aí, deixa eu só então te falar. Durval, você esqueceu hoje de falar dos eventos. Nossa, emoção. Dia 31, segunda-feira, eu consegui juntar 2 pessoas dificílimas de juntar, principalmente que uma mora em Genebra, que é o Jamil Chad e o Felipe Nunes.
Eles vão estar aqui Maravilhoso, maravilhoso. debatendo democracia, soberania e os desafios das instituições, sugestão do Durval, eu capturei na hora. Depois, a Carla Madeira, gente, vai fazer o lançamento do livro dela amanhã. Vocês estão sabendo, né? Lá na Casa Fiat de Cultura. Acontece que a Casa Fiat de Cultura tem 200 lugares só e os 200 lugares evaporaram em aproximadamente 3 minutos. Então, ela me ligou, pediu, e eu iria fazer aqui, no dia 1º de setembro. Aí liguei para o Durval e falei, Durval, não vai caber. Mesmo que a gente faça a extensão habitual de 600 lugares por lá. Então, nós transferimos o lançamento do livro da Carla Madeira para o Cine Teatro Brasil, 1000 lugares, vai caber todo mundo, no dia 1º de setembro, com uma surpresa especial que a Giovanna Madalosso topou vir conversar com ela. Então vai ser um negócio imperdível. Duas mulheres maravilhosas. Não é, cara? Ontem a gente esteve na casa da Carla, uma pessoa espetacular, e a Giovanna Madalosso fez o prefácio do meu romance anterior, Filmes Proibidos. Filmes Proibidos, então, assim, exatamente. se eu pudesse, eu ia, viu? Bem, dia 8 de setembro, um pouco mais à frente, Rita Von Hunt lança o seu livro. Depois, o premiadíssimo Cristóvão Tesa, que inclusive acabou de ganhar o Machado de Assis pelo conjunto da obra, vai lançar Visita ao Pai, seu mais recente livro, e não está aqui na programação, mas dia 29 de agosto, a Socorro Racioli vem para cá também conversar. Beleza? 1º de dezembro. Ainda tem essa surpresa, né? Nós vamos ter a presença do Leonardo Padura aqui, tá? De Cuba. Thaís, você quer terminar fazendo a pergunta? Carlos, traz para cá. Tem mais não? Você... Ah, que maravilha! Pega o óculos aí para mim, por favor. É o hino ou a Via Láctea? É o hino? É o hino. Rápido. Com licença, tudo bem? Eu me chamo Matheus, sou paulista, mas daqui de Belo Horizonte. Queria agradecer pela fala. Só gostaria de fazer uma homenagem, né? Porque hoje nós perdemos uma grande atriz. 2 grandes atrizes. Muito boa lembrança. Muito bem lembrado. Muito boa lembrança. Eu queria que fosse registrado aqui uma homenagem a elas. Se você entrar no meu Instagram, é sobre isso hoje. Em todas as minhas redes falam disso hoje. Mas obrigada pela lembrança. Muito obrigado pela lembrança. Saudosa Laura Cardoso. Laura e Glória Menezes nos deixaram hoje. Glória Menezes? Uma salva de palmas para as duas, gente. É esse mesmo que eu queria. Bem lembrado. Esqueci até de botar o óculos. Então, esse é para as mulheres, tá? Chama Hino. Tenho lutado todos os dias para ser uma mulher. No entanto, onde eu nasci, os homens têm sempre razão. E eu, que não me interesso pela razão, mas por outros sentimentos, teço silenciosamente a porta da minha casa, junto às outras mulheres da minha rua, a trama dos nossos instintos. E minha rua passa por outras cidades, atravessa países, não há fronteiras. Tecemos, todas nós, o mesmo fio, matéria viva da nossa bandeira. Obrigada, gente. Obrigada.